Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, uma palavra para poder encorajar você, para que você possa colocar a sua dependência no Senhor, a sua confiança no Senhor. Vamos ler alguns versículos comigo. Salmo capítulo 3, é um salmo onde o salmista Davi, ele deposita a sua confiança no Senhor, e diz assim, o Salmo capítulo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5: Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. No Salmo 4, o salmista Davi diz no versículo 1 e no versículo 8, diz assim, verso 1: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No versículo 8, o salmista Davi diz assim: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em seguranças. Glória a Deus. O Senhor ministrando ao meu coração desde ontem e hoje também. E ali o Senhor falava ao meu coração, lá em Salmo capítulo 30, versículo 5, o salmista Davi diz assim, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração. Quando o salmista Davi, ele diz isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O salmista Davi está dizendo que há momentos na nossa caminhada que são momentos difíceis, momentos sombrios, noites chorosas, né? De muitos desafios, guerras, perdas, lutas, incertezas e tantas outras coisas. E o salmista Davi diz aqui que uma noite, né? Uma noite, mas nós entendemos que não necessariamente uma noite, pode ser um tempo, pode ser uma semana, pode ser 30 dias, pode ser 60 dias, né? Pode ser 3 meses, é um período de choro, um período de adversidade, um período de guerra, um período de luta. Mas há uma esperança muito grande, porque ele diz o seguinte, que esse período, esse tempo, ele tem início, meio e fim. Porque ele diz que a alegria virá, a provisão virá, a intervenção virá, o milagre de Deus virá. Isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso. Então nós precisamos entender que nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. No Salmo 3, o salmista Davi está cercado, cheio de inimigos, de luta, de adversidade. Mas ele fala, Senhor, eu confio em Ti. E por eu confiar no Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou dormir. No capítulo 4 ele diz, no versículo 8, deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então você que está passando por noites chorosas, noites sombrias, medo, desespero, como é que vai ser a sua conta? Como é que vai ser o amanhã? Isso toma o seu coração. Isso pode se tornar um nível, um agudo, um medo paranoico na sua vida. Isso vai afetar a sua saúde.
Isso vai roubar a sua fé. Precisamos entender que nós não estamos isentos de passarmos por noites chorosas. Não estamos isentos de passarmos por desafios, por lutas, por calamidades, perseguição, problemas econômicos, enfermidade. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Você que está me assistindo, talvez você esteja numa situação assim. Você talvez esteja deprimido. Talvez você esteja pensando, né? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que vai ser o amanhã? Será se eu vou ser demitido? Olha os meus compromissos, o aluguel, a provisão, a despesa fixa e tantas outras coisas. E você vai se enchendo dessas informações. Isso vai atribulando a sua vida. Isso vai removendo a paz do seu coração, ao ponto de você ficar estressado, perturbado, oprimido. E é justamente isso que Satanás quer. Ele quer te oprimir. Ele quer ver você com a sua autoestima baixa, desesperado, desencorajado, amedrontado. Mas quando nós focamos na palavra de Deus, quando a gente começa a observar e ver as histórias de grandes homens de Deus, eles passaram por muitas lutas, passaram por muitas adversidades. E o salmista Davi, ele é um exemplo para nós. Ele traz as chaves como eu e você, como nós podemos vencer as noites chorosas, as noites sombrias. Ele diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmo capítulo 30, versículo 5. Talvez você esteja aí do outro lado chorando. Talvez você passou essa madrugada chorando, essa semana chorando, tão preocupado. E na sua mente, você acaba perdendo o referencial de Deus. E você acaba achando que isso daí vai durar a vida toda, né? E que você vai sucumbir diante dessa adversidade, diante dessa luta que você tem enfrentado. Mas o salmista Davi termina esse versículo dizendo o seguinte: mas a alegria vem pelo amanhecer. Pelo amanhecer. O salmista Davi, ele sabia muito bem em quem ele colocava a sua dependência. Ele sabia muito bem onde ele iria o quê? Se amparar. Ele tinha essa convicção. O salmista Davi, ele viveu muitas adversidades, muitos problemas. Por isso que ele é uma grande referência para nós quando se trata de adversidade, de tribulações. E isso é muito importante. Então você que está triste, você que está agoniado, atribulado, né? Deus manda te dizer que toda tribulação, toda angústia, todo choro tem um início, meio e fim. É necessário que você esteja firmado na rocha, focado no Senhor, porque essa noite, esse choro vai passar, essa angústia vai passar, e vai chegar sim boas novas, vai chegar um tempo novo, vai chegar algo que vai alegrar o seu coração. Mas o que você tem que fazer enquanto você está passando por processos difíceis na sua vida? O salmista Davi, ele nos ensina no Salmo 40. Aqui está uma chave poderosa, você que está me assistindo. Diz assim, olha só o que diz o Salmo 40, versículo 1 ao versículo 4. O salmista Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Presta atenção, o salmista Davi está dizendo que o caminho para que possamos vencer qualquer adversidade, nós precisamos de paciência. A paciência é a irmã da fé, caminha juntos. É necessário que você possa entender que a fé e a paciência precisam caminhar juntos. Porque a intervenção de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus na sua vida, ele vai vir. Precisa de fé, mas você precisa ter paciência também, para que você não venha morrer antes do milagre chegar. Quantas pessoas que não têm paciência, que não sabem esperar no Senhor, que não sabem confiar no Senhor, e acaba botando os pés pela cabeça, acaba colocando a carroça na frente dos burros, e acaba destruindo tudo. Nós precisamos confiar no nosso Deus, esperarmos no Senhor. É isso que o salmista Davi nos ensina. Há um tempo para todas as coisas. Salomão também fala isso. Então esse tempo de choro, de adversidade, você precisa entender que você precisa passar por esse tempo confiando no Senhor, esperando nele. Observa o que diz a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Ele estava numa situação deplorável, ele estava quase morrendo. É como se ele estivesse no profundo, de um abismo, de um nível de depressão, de batalha, de guerra, de adversidade externa, adversidade interna, adversidade emocional, oprimido, perturbado, sem esperança, sem perspectiva nenhuma. Mas ele colocou a confiança no Senhor, ele direcionou a sua fé no Senhor, e um belo dia chegou o livramento. Chegou a sentença, chegou o braço do Senhor na vida do salmista Davi, e ele diz que o Senhor tirou ele de um lago terrível, de uma posição, de um lugar de fracasso, de derrota. O Senhor tirou ele e firmou ele numa rocha. Você que está me ouvindo, me assistindo, talvez você esteja numa situação como essa, numa situação sem saída. Talvez você esteja num buraco emocional, depressivo. Talvez você esteja afundado em dívidas, desesperado. Eu quero dizer para você que você continue esperando no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele pode até tardar, mas Ele não falha. Ele não falha. O nosso Deus não falha. Ele é fiel. Ele é fiel. Se você observar e ver durante toda a história do povo de Deus, dos grandes heróis da fé, você observa como que o Senhor foi fiel, como que o Senhor cumpriu as suas promessas. Mas tinha algo muito importante, era como se fosse algo que nutria o coração de Davi. Era algo que mesmo diante de um lago, de abismo, de dificuldade, como diz aqui essa palavra, tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, mesmo numa situação deplorável, difícil, Davi sempre conseguia enxergar as promessas de Deus. Ele sempre confiava nas promessas de Deus. Sabemos que esse período de choro, esse período de adversidade, podemos dizer que seja um deserto. É um deserto. É um deserto. Muitas das vezes passamos por desertos na nossa vida.
E muitas das vezes passamos por situações de abandono, de rejeição. Quantas pessoas que é rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, rejeitado pelos filhos, rejeitado no trabalho. E esse sentimento de rejeição toma a vida dessa pessoa e ela começa a entrar num processo sombrio na vida dela, de desespero, de pânico, de terror. Mas quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz, no Salmo 27, versículo 10, ainda que minha mãe e meu pai me abandonar, o Senhor me recolherá. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus é algo inexplicável. O amor de Deus não se explica. O amor de Deus é algo tão poderoso que o Senhor, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós precisamos entender que mesmo diante das dificuldades, das lutas, das adversidades, mas o nosso Deus, por incrível que pareça, a bondade dele é de eternidade a eternidade. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. A Bíblia diz que a bondade do Senhor, ela é eterna. Então significa que até nos momentos sombrios da nossa vida, nós vamos experimentar da bondade de Deus. Isso me recorda o povo no deserto. Aquele povo não tinha água, não tinha comida, não tinha provisão, não tinha nada. E no deserto, aquele povo experimentou da bondade de Deus. Deus tirou água da rocha. Deus trazia o maná todos os dias. Deus trouxe carne para o povo. À noite, um frio terrível, e ele tinha uma coluna de fogo que aquecia aquele povo. Durante o dia, um sol terrível, e tinha uma nuvem que protegia aquele povo. Então você observa a bondade de Deus em todas as fases da nossa vida. A bondade de Deus até no momento de deserto, no momento de luta, no momento de choro, no momento onde a noite está sombria, onde você está vivendo situações terríveis na sua vida. E muitas das vezes, às vezes você diz, meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Cadê a sua mão? Ei, Deus está aí com você. Deus está aí com você. Jamais Ele vai te abandonar. Jamais Ele vai te abandonar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O que você precisa fazer em momentos difíceis da sua vida? Você precisa entender que Jesus está disponível a você. O nosso Deus está disponível. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme. Deus está de plantão 24 horas. E o Senhor Jesus também. Por isso que Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflito, que eu vos aliviarei. Momento de guerra, momento de adversidade, o nosso alívio não está lá no Rivotril, não está no remédio antidepressivo, o nosso alívio está em Jesus. Ele é o nosso alívio. Ele é a paz que você e eu, que nós necessitamos. Essa paz que vai fazer toda a diferença. Por isso nós precisamos aprender com o salmista Davi. Ele nos mostra a chave, como superar todas as adversidades, todas as batalhas. O salmista Davi diz, ainda que um exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, todavia eu confiarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Olha o que ele diz no Salmo 34, versículo 4. Ele diz assim, olha, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Temores. Quando você invoca o nome de Deus, quando você busca o Senhor, o medo que está dentro de você tem que ir embora. O desespero tem que ir embora. Parece que tem momentos na nossa vida que a gente dorme tão oprimido, parece que a gente dorme lá no inferno. Mas no outro dia a gente amanhece no céu, porque o Senhor fala com a gente, traz uma palavra, e essa palavra ela entra no nosso coração,
e o medo vai embora, o temor vai embora, o desespero vai embora, e ali o Senhor coloca você firmado numa rocha e fala: vamos embora, meu filho, vamos embora, porque ainda tem ainda uma longa caminhada com você ainda. A minha mão está estendida sobre a sua vida. Isso é que faz toda a diferença. Foi isso que ele disse lá no Salmo 40, que o Senhor tirou ele de um lago terrível e colocou ele o quê? Firmado numa rocha. E aqui no Salmo 34, versículo 4, ele diz que quando nós invocamos o Senhor, quando nós clamamos o Senhor, versículo 4, os temores, o pânico, o desespero, ele vai embora da nossa vida. Você que está me assistindo, grave essa palavra, Salmo 34, versículo 4, é tempo de você buscar o Senhor, é tempo de você clamar pelo Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, e você vai ver que os temores irão embora da sua vida, o medo, o pânico, o desespero, a incerteza, o impasse que está na sua vida. Talvez você esteja numa situação tão difícil que você não sabe nem o caminho que você vai seguir, não sabe nem a decisão que você vai tomar. Mas eu quero te dizer, Deus tem um caminho no deserto. Deus tem um caminho no deserto. Deus tem um caminho na tormenta. Deus tem um caminho no deserto. E Deus tem um caminho na tormenta. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele entra na sua noite escura. Hoje, eu profetizo, Jesus, ele entra na sua noite escura hoje. E Jesus diz para você, você que está me assistindo, Ele está com você, Ele te sustenta, Ele vai ajudar você a passar por esse processo. A angústia vai passar, o medo vai passar, o desespero vai passar. Mas por quê? Porque Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. E Ele, como seu pastor, como meu pastor, como o nosso pastor, Ele sabe conduzir o seu rebanho em tempo de tormenta, em tempo de adversidade, em tempo de guerra, de conflitos, em tempo de adversidade. Ele é o nosso pastor. É nesse momento que você e eu precisamos confiar nele. E você vai ver que Ele vai levar você a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Aleluia. O salmista Davi, ele entendia muito bem isso. Por isso que ele dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 6. Olha, quem foi que escreveu o Salmo 23 foi Davi. Davi sabia muito bem se relacionar com esse Deus e com esse pastor. Davi sabia muito bem. Davi sabia quem era o pastor dele, quem era aquele que guardava ele nos momentos mais difíceis da sua caminhada. É o salmista Davi que diz, no Salmo 23, versículo 6, o salmista Davi diz assim: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é bom o tempo todo. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você está passando por lutas, por dificuldade, por adversidade, e isso faz parte da nossa vida, são os processos da nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a bondade de Deus está disponível também em tempo de adversidade. A bondade e a misericórdia de Deus está disponível também em tempo de dor, de aflição, de luta, onde a noite está sombria para a sua vida. Olha que coisa tremenda. Que coisa gloriosa. A bondade e a misericórdia me seguirão. A bondade e a misericórdia me seguirão. Então significa que a bondade e a misericórdia está aí com você, está aqui comigo, está com todas as igrejas de Gileade. A bondade e a misericórdia está com todo o povo de Deus. Ó, igreja poderosa do Senhor, que você possa se apropriar da palavra de Deus,
Que você possa se apropriar quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. É verdade, Ele é o nosso pastor. Olha para a história de Davi. Davi passou por muitas lutas, por muita dificuldade. Mas o salmista Davi, ele venceu todas as batalhas, todas as guerras. Ele experimentou da bondade e da misericórdia de Deus. Só uma pessoa que tem a experiência com a bondade e com a misericórdia para poder testemunhar dessa bondade, dessa misericórdia. Quando ele fala isso, ele está falando: olha, eu sou testemunha da bondade e da misericórdia de Deus. Eu sou testemunha da bondade e da misericórdia de Deus, porque durante toda a minha caminhada eu experimentei dessa bondade e dessa misericórdia. E o salmista Davi, já velhinho, já diz a palavra de Deus que ele viveu muitos anos cheio de dias, cheio de vida, riquezas e honras estava sobre a vida daquele homem. E ele olha para trás e ele diz: obrigado, Senhor, porque a tua bondade e a tua misericórdia me seguiu durante toda a minha trajetória. Isso é algo tremendo. Isso é algo poderoso. Para finalizar essa mensagem, às vezes parece que Deus está distante, parece que a intervenção não vai vir, o milagre não vai vir. Eu quero dizer, continue esperando no Senhor. Agora é necessário que você também entenda uma coisa: o nosso Deus, Ele nunca dorme. O nosso Deus, Ele está sempre de plantão. A Bíblia diz no Salmo 121, versículo 4, que o nosso Deus, Ele não dorme e Ele não cochila. Esse é o nosso Deus. Ele não dorme e Ele não cochila. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 34, que o Filho também, Ele está ali 24 horas intercedendo por nós, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós temos o Pai e o Filho 24 horas de plantão. O Pai e o Filho 24 horas de plantão. Você que está me assistindo, você já bateu na porta de Deus hoje? Você já falou com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje? Eles estão disponíveis a você. Deus não dorme. É a única pessoa que está de plantão mesmo, 24 horas. Basta você dobrar o seu joelho, basta você se humilhar diante dele, ele vai te ouvir, o seu clamor vai chegar diante dele. E o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de promessa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz a palavra de Deus que o Senhor lembra da sua aliança até 1000 gerações, para aqueles que guarda a sua palavra e que guarda os seus mandamentos. Deus é um Deus de fidelidade. Deus é um Deus de fidelidade. Não somente um Deus de fidelidade, Deus está de plantão 24 horas. Mas Deus também, Ele cumpre com as suas promessas. Isso está no Salmo 111, versículo 5. Salmo 111, versículo 5. Olha só que coisa poderosa, que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Quem disse isso? O salmista Davi. Foi ele que disse isso. Que o Senhor cumpre com todas as suas promessas. Então, você que está me assistindo, você que está passando por noites sombrias, você que está em pânico, desesperado, talvez tem pessoas que estejam me assistindo, que o diabo tem até colocado na sua mente, dizendo que não tem mais solução, não tem mais jeito, que a única saída para você é o suicídio. Mentira! Isso é coisa maligna de Satanás. Tem saída sim. Jesus é a sua saída.
Deus é a sua saída. Coloque a tua cara no pó, clame a Ele, e você vai ver que essa opressão vai embora, esse medo vai embora, esse desespero vai embora, não tenha dúvida disso. Sabe o que você precisa fazer? É lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,7, está aflito, está angustiado, está desesperado, está amedrontado, em pânico, lance tudo isso sobre o Senhor, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é esse Deus Todo-Poderoso. Mas aí você diz: ah, mas Senhor, será se o Senhor vai me ouvir? Será se eu bater hoje aí o Senhor vai me ouvir? A Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim: todos aqueles que o Pai envia a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. João 6,37, de maneira alguma eu lançarei fora. Olha aqui, Deus, Ele não olha para você como uma mercadoria. Deus não olha você como algo descartável. Deus olha você como filho. Como filho. Por isso que Jesus fala que todos aqueles que o Pai envia para Ele, de modo algum Ele lançará fora. Olha que coisa tremenda. Jesus está esperando. Vem, filho. Vem, filha. Clame. Busque. É isso que Jeremias disse: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3 fala isso. Clame a mim. Isso é algo poderoso, isso é algo tremendo. Para finalizar, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Tem consolo na tribulação, tem bondade na tribulação, tem misericórdia na tribulação, tem a mão de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, nessa noite, que você possa se posicionar, que você possa nessa noite entender que esse processo vai passar, tem um início, meio e fim, e a alegria virá, as boas novas virão, você vai se alegrar novamente, Deus vai fazer proezas na sua vida, não tenha dúvida disso. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o autor aos Hebreus diz assim: que os nossos costumes não sejam com avareza, mas que você precisa se contentar com aquilo que você tem, porque o nosso Deus não nos deixará e nem nos desamparará. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus nunca vai nos abandonar. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Que nesse momento agora você possa abraçar o Senhor. Que você possa abrir o seu coração. Que você possa ter a certeza, como o salmista Davi disse, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. E me tirou de um lago terrível, de um lago de charco. Me tirou do abismo. Me tirou do vale da sombra da morte. E me assentou sobre a rocha. Eu profetizo que a mão de Deus está vindo ao seu encontro, na sua casa,
no seu trabalho, na sua empresa, aí aonde você está agora, nesse exato momento, você que está nos assistindo pelo YouTube e pelo Face, o nosso Senhor nunca nos deixou e jamais nos deixará.